Olá, eu me chamo Janaína Frota e hoje nós vamos conversar sobre a obrigatoriedade dos dados sensíveis étnicos a partir de agora, dentro da documentação das empresas. Por que que isso é tão importante? Por que que isso influencia diretamente a sua atuação como consultor em proteção de dados? Bom, em um primeiro momento, nós precisamos entender todo o universo que engloba a parte de proteção de dados. Se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falando por aí que não tem como a gente trabalhar com a LGPD apenas estudando LGPD. Nós precisamos entender todo o conjunto de leis que estão em torno ali da LGPD. E agora, no dia 24 de abril, nós tivemos a promulgação de uma nova lei, né? Entrou em vigor, começou a valer uma lei nova, que é a Lei 14.533 de 2023. Mas vamos dizer que ela não é necessariamente uma lei nova, ela altera uma lei que já existia, que era o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial é importante que você entenda o que que ele é e qual que é a sua importância dentro dessa análise, tudo bem? Então a gente vai começar por aqui. O Estatuto da Igualdade Social, ele é a lei número 12.288 lá de, mas nós não tínhamos uma obrigatoriedade no tratamento de dados sensíveis pelas empresas, o que vai mudar a partir de agora, com a nova lei, que é a Lei 14.533. O Estatuto da Igualdade Racial, ele foi criado com o objetivo principal de coibir a discriminação social e também para diminuir toda a desigualdade social que existe aqui no Brasil. Não tem como a gente falar que não é uma realidade. Então, ele vem para ajudar a equilibrar essa questão. Acontece que foi entendido que precisava de uma força a mais para a gente equiparar essa questão de equilíbrio dentro das empresas. E aí vem, então, a Lei 14.553 de 2023. Ela altera, então, dois artigos, que é o artigo 39 e o artigo 49. E aí, a partir de agora, ele incluiu algumas obrigações com relação ao tratamento de dados. E a gente passa a ter, então, a partir deste momento, a obrigatoriedade de que constem nos registros administrativos, e aí, tanto na parte da administração pública, como para as empresas privadas, né? Então, as empregadoras, as empresas vão precisar que os dados dos seus trabalhadores tenham em alguns documentos o campo de identificação étnico e racial, identificando assim essa característica do trabalhador. E aí ele traz alguns pontos que não são necessariamente taxativos, porque eles colocam também lá no parágrafo 9 do artigo 39, que vai começar a ter agora, que sem prejuízo de extensão obrigatória a outros documentos e registros, ou seja, pode ser que venha a ter obrigatoriedade para documentos além desses. Então, quando a gente fala que não é taxativo, significa que não são só esses, não está limitado àquilo, mas já passa a valer para esses documentos esses campos que o parágrafo 8º implementou, que seria a identificação ali nos registros do campo étnico e racial. Então, a partir de agora, vai ter a obrigatoriedade de constar este campo étnico e racial em formulário de admissão e demissão de emprego, formulários de acidente de trabalho. Então, veja que a gente já começa a sair aqui só da parte da empresa, isso vai comunicar e também vai para fins ali de previdência social, né? Instrumentos de registros nacionais de emprego, que é o CINE, ou a estrutura que venha a se suceder, caso, né, venha ter outra estrutura. Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. Esse é um documento também muito utilizado pelas empresas, principalmente pelos advogados que fazem aí a parte previdenciária, para conseguir puxar informações de cadastro dos colaboradores quando não tem o registro efetivo, tá? E caso também ele venha a ser substituído, já tem a previsão aqui na lei, se ele for substituído, outro documento também vai ter que ter este campo. Documentos, inclusive os que estiverem no meio eletrônico, então não está exclusivo para meios físicos, destinados à inscrição dos segurados e dependentes no regime geral de previdência social.
Então, veja ali que a gente está falando, principalmente aqui também de cadastros que envolvem o e-social com relação à empresa e questionários de pesquisas levadas a termos pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, ou outro órgão que também possa vir posteriormente a fazer essa função. É importante que te entenda, porque a partir deste momento, se a empresa não estava coletando esse dado, ela vai precisar começar a coletar. E aí a gente tem que voltar um passinho. Muitas empresas que eu fiz adequação até o momento, até abril de 2023, a minha orientação era que não coletasse esse tipo de dado. Inclusive, a gente tirou de alguns formulários de admissão. Porque por mais que tivesse o campo de preenchimento lá no e-social, ele não era um campo obrigatório. Então, a gente precisaria ir sim para o que a gente chama ali do consentimento, é pedir autorização da pessoa para tratar aquele dado. E ele é um dado sensível por conta da LGPD. Mas a partir de agora, o que a gente passa a ter? Uma obrigação legal. A gente tem a Lei 14.553 de 2023, que coloca alguns artigos extras lá na Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e ela passa a solicitar esse tipo de informação na documentação da empresa como uma informação obrigatória. Então, para a gente coletar esse tipo de dado, nós vamos ter que colocar a base legal, a hipótese de tratamento lá para a empresa que é a nossa cliente, como cumprimento de obrigação legal. Um outro ponto que é importante que você entenda é que uma coisa não invalida a outra. Ou seja, eu recebi lá no meu direct do Instagram algumas perguntas: Janaína, como é que vai ficar a LGPD agora? Isso vai dar conflito? Não dá conflito, gente. Obrigação legal, lei, norma que obriga uma empresa a realizar um tipo de tratamento de dado, ela não vai contra a LGPD, muito pelo contrário, a gente tem uma causa exclusiva na LGPD para esse tipo de tratamento. O que vai começar a fazer a partir de agora é a empresa coletar esse dado e ela não vai precisar pedir o consentimento do funcionário para esses documentos que aqui estão. Ela vai ter uma base de obrigação legal para fazer essa coleta e esse tratamento de dados. É óbvio que, por serem dados sensíveis, a empresa deve cuidar ainda mais na forma que ela recebe, na forma que ela armazena e principalmente por onde que passam aqueles dados. E um outro ponto que é extremamente importante de ressaltar, que aqui é importante que conste lá na ficha de admissão, algum campo, enfim, para que a pessoa preencha, porque esse tipo de dado, quem se qualifica é a pessoa, não é a empresa que vai definir se ela é branca, preta ou, enfim, qual seja a outra etnia que ela possa estar enquadrada ali. Eu acho que esses pontos eles são extremamente importantes. O fato da pessoa preencher e se qualificar não significa que ela tem que dar o consentimento, ela só vai precisar colocar a informação ali da forma que ela entende, que ela se reconhece. E aí, a partir de agora, a gente vai ter que rever muitas coisas que já foram feitas também dentro da empresa e voltar a coletar um dado que talvez a empresa não estivesse mais coletando. Mas é esse o ponto de influência direta. Dentro de um mapeamento de dados, então, quando você se deparar com esse tipo de documentação, é bem provável que já tenha esse dado sendo coletado. Então, entra ali no ponto de que você já sabe inicialmente quais são os dados que devem ser coletados e o porquê que esse dado vai estar sendo coletado nas documentações que a Lei 14.553 traz agora como obrigatória. E outro ponto que vale a pena esclarecer é que a lei em si, ela não coloca uma obrigatoriedade para a coleta de empresa acima de tantos funcionários. Então, se a empresa vai fazer um formulário de admissão, um formulário de demissão, independente da quantidade de funcionários, ela deverá coletar este dado. Isso para agora, isso como está em abril de 2023, e eu acredito que vai se manter assim. Então, seja uma empresa pequena ou uma empresa grande, a partir desse momento ela vai ter também a obrigatoriedade de coletar este dado sensível e que não vai ser com base no consentimento.
Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e eu peço que você compartilhe com outras pessoas que também podem ter interesse nesse assunto e que também pode ajudar uma empresa ou um outro consultor em proteção de dados. Aqui no canal eu sempre trago informações referentes à parte de proteção de dados, mais especificamente a LGPD, mas sempre que sai alguma lei, alguma norma, alguma coisa que se corresponde aqui à parte de tratamento de dados, vocês também vão estar vendo por aqui. Além disso, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, ele ajuda demais o canal a escalar. E se quiser, deixa um comentário aqui falando se você já sabia dessa lei, se você ainda não sabia, ou o que mais você quer ver aqui pelo canal, para que eu possa trazer novos vídeos para vocês que realmente sejam relevantes. Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!